Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e para quem me conhece, eu também sou o Clinton, nós estamos juntos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss, e hoje o vídeo é Pergunte ao The Boss. Vocês deixaram algumas sugestões de ativos lá no nosso Telegram, tem cripto, tem forex, tem ações, e pediram para a gente passar por esses ativos, falar o que a gente acha, né, sempre de forma educacional, para vocês entenderem como que a gente interpreta o mercado, né? E seria mais ou menos isso. Eu vou tentar trazer para vocês aqui o que seria a minha visão sobre esses ativos. Então, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Já deixa o seu like. Se você assistir e não gostar, você deixa o seu dislike, não tem problema nenhum. E se for possível, deixa um comentário falando o que você achou, falando sobre algum ativo que você também está vendo de forma interessante, para a gente poder interagir. Beleza? Lembrando que se você também quiser mandar a sua sugestão, né, de ativo, quiser interagir comigo, com a Ari, com os nossos amigos lá e com uma galera lá, já tem mais de 1.500 pessoas lá no nosso Telegram, tá aqui embaixo também para você poder entrar, fechou? E é isso aí. Bora para cima, tamo junto. Compartilhar minha tela com vocês. O primeiro ativo que pediram aqui foi... Ah, tá. Eu vou falar de cripto primeiro, porque só tem duas. É ADA e Matic. Então, eu vou colocar a ADA aqui para a gente poder falar ADA no diário que ele pediu. Então, vamos lá. O que a gente pode estar interpretando para poder falar um pouquinho de ADA aqui? ADA, a gente tem, pelo gráfico diário, uma região que seria esse movimento aqui, né? Onde a gente tem esse rompimento desse topo, que automaticamente validaria essa região como sendo uma região de fundo, né? A gente sabe que toda vez que a gente tem uma estrutura montada e quando a gente tem o rompimento do topo, essa região fica sendo a região mais interessante, a região mais barata para a gente entrar a favor de uma tendência. Nesse caso, passou reto, não deu a oportunidade para a gente entrar. A nossa oportunidade, né, seria um candle fechando abaixo da região, a gente teve, e um candle fechando acima da região, a gente não teve. Clinton, e se fechar acima agora, depois de quase um mês, ainda é válido? Não, eu não entro mais. Até não só pela questão do tempo, como também pela questão do stop. Aqui, se a gente for traçar a nossa linha, para a gente poder comprar aqui dentro desse movimento, a gente vai ter toda essa região aqui, que seria a região de manipulação, né? Mas o stop fica muito caro. Não a questão de stop caro, que até não existe, né? É só você usar o seu mesmo financeiro, mas não vai ter alvo suficiente de pelo menos 2-1, entendendo todo esse movimento. Por isso que a gente não entra. Por isso que o stop fica longo. O alvo, que teoricamente tem que ser no mínimo 2-1, não vai ter espaço suficiente para atingir. E por isso, esse trade aqui, né, que teria acontecido usando essa referência de fundo na compra, né, eu não teria feito, tanto que nem acionou. Beleza? Agora, a gente pode estar interpretando essa região aqui como sendo a última região de fundo válido. A gente, entendendo que a gente está num gráfico diário, a gente poderia ter diminuído para o 240 minutos ou até, eu, Clinton, né, uso no máximo do diário, até os 60 minutos. Esperado algum movimento de manipulação para a gente poder ter um fechou fora, fechou dentro. Deixa eu colocar aqui para ver se deu no 60 ou no 240. Vamos ver aqui como que teria sido esse movimento. Vamos traçar a linha para cá e a gente vai entender como seria se deu, fechou fora, fechou dentro ou se foi direto. Pelo diário não teria como ter pego, né? Então, pelos 60 minutos poderia ter pego. Esse candle é o candle que fecha fora, esse é o que fecha dentro. Seu stop automaticamente teria que estar aqui embaixo. O alvo, né, você poderia levar até esse order blockzinho aqui, perfeito? Ou até essa região mais líquida,
pagando com certeza mais do que 2-1, 3-1. Então aqui seria um trade na compra plausível. Agora, o que eu estou vendo para a ADA, né? Já que a gente colocar no semanal que tá bonito. Ó, o semanal tá montando um equal low bonitinho aqui. O equal low a gente sabe que provavelmente é um fundo duplo, né? Que o varejo vai estar enxergando, a pessoa física vai estar enxergando, ele vai entender essa região aqui e ele vai tentar tomar posições aqui acreditando nesse movimento. O ideal é que stop essa galera com o candle fechando abaixo, logo depois um candle fechando acima, rompendo, e aí sim a gente consiga entrar, né, a favor desse movimento de compra. Então, ADA, né, eu teria cuidado para poder pensar em compra nesse momento. Eu precisaria da manipulação na região lá de 23, 22 centavos. Aqui, a gente tem um movimento, né, que foi a nossa queda, e agora a gente está montando uma base. Essa base a gente sabe que pode ser uma base para um novo rally, ou uma base para ser uma nova queda. Isso aqui, esse movimento que a gente está aqui na parte superior da nossa base, vai ser o nosso key level, vai ser o nosso nível chave. É onde o player da venda bateu. E foi onde ele precisou atuar para poder defender essa posição. Se ele não tivesse aparecido, né, provavelmente o preço teria subido aqui infinito. Então foi onde ele precisou atuar para poder manter a posição dele. É onde a gente fica falando que é o nível chave do preço, é onde o preço não pode passar para ele reverter uma tendência. Inclusive, olhando aqui, a gente já consegue enxergar que a gente tem fundos mais altos, mas a gente ainda não tem topos mais altos. Então, o ideal é que o movimento principal que eu esperaria aqui seria um movimento de manipulação, capturando essa liquidez para eu poder pensar na venda dentro dessa região, com o alvo lá embaixo, naquele equal low do gráfico diário e do gráfico semanal. Beleza? Então essa é a minha visão para a ADA. Não consigo comprar a ADA agora, infelizmente. Beleza? A outra foi Matic. Vamos ver Matic. No gráfico diário também. Vamos lá. Matic, as criptos geralmente andam bem parecidas, né? O mesmo movimento, a gente tem um movimento de queda, a pancada do gráfico do player vendedor, né? E que aqui foi onde ele precisou atuar de forma sendo nosso key level. A gente tem a mesma leitura de ADA, né? O fundo mais alto, mas a gente não tinha topos mais altos. Então, o movimento de manipulação, se a gente traçar a nossa linha dentro dessa região. Por que dentro dessa região? Deixa eu aumentar para vocês, para ficar mais claro aqui. Clinton, por que dentro dessa região? Porque aqui foi onde o player precisou atuar uma vez, duas vezes. Então, isso aqui é o nosso equal high, é o nosso topo duplo. Caso a gente tenha um candle fechando acima da região, como está tendo, e caso tenha um candle fechando abaixo da região, pode acionar um trade na ponta vendedora. Lembra que a ADA tem que acionar? Matic já está mais perto de acionar esse trade. O movimento é exatamente o mesmo. A diferença é que Matic está mais próximo de acionar o movimento. Então, caso a gente tenha um candle do gráfico diário de Matic fechando abaixo de 71 centavos, pode ser uma oportunidade interessante para a gente poder pensar na venda. O stop seria mais ou menos essa região, né? Quando fechasse dentro, para a gente buscar um alvo lá embaixo, nessa região de fundo, com a expectativa de perder essa região. Beleza? Então, essa é a minha visão para a ADA e para a Matic, que estão bem semelhantes. Agora, vamos seguir aqui na nossa lista, EURUSD. EURUSD. Deixa eu pegar minha listinha aqui. EURUSD. Gráfico semanal. Então, vamos lá. EURUSD no gráfico semanal. A gente até falou desse gráfico no vídeo de segunda-feira, né? A gente tem essa pernada aqui como sendo a pernada principal, do movimento. Foi até um drop, um base e um novo drop, né? Uma queda, uma base e uma nova queda. E agora a gente está exatamente nessa região onde provavelmente é um ponto interessante para a gente poder vender, né, a favor de toda essa pernada que perdeu essa estrutura de fundo. Agora, já que eu sei que ele perdeu a estrutura de fundo, né, rompeu o nosso boss,
o nosso break-off structure, que é a continuidade de uma tendência de baixa. Eu espero o preço mitigar, né, o preço voltar até a região onde seja a região mais cara, para a gente poder pensar em um movimento vendedor a favor dessa pernada, com a expectativa de perder esse fundo. Beleza? Então, a minha linha já está traçada, já tem alguns dias, né, semanas, que a minha linha do euro contra o dólar está traçada. A gente falou no vídeo de segunda-feira, que a expectativa maior por ter essa região de fundo mais alto que o anterior, esse rompimento dessa região, era estopar essa região, chegando aqui, aí sim, dando o nosso fechou fora e o nosso fechou dentro, perdendo a mínima, pode acionar o nosso trade. Para compra, Clinton, comprar euro contra o dólar pelo semanal, não consigo comprar agora. E o ponto mais interessante que eu ia enxergar seria dentro dessa região, onde pode ser o inducement, aqui dentro dessa região. Então, o ideal, né, o movimento perfeito, a leitura que eu esperaria seria manipular essa região de topo para vir até aqui embaixo. E aqui embaixo, manipulando essa região para poder voltar. Então, ele manipula a região de topo para cair, depois manipula a região de fundo para subir. Beleza? Então, euro contra o dólar, eu vejo um espaçozinho para ele subir, pelo menos para manipular essa região ali de 1,11, 1,12 mais ou menos, né? Beleza? Então, seria mais ou menos essa minha leitura para o euro contra o dólar. Agora, euro GBP. Euro GBP. Vamos ver. Euro GBP. Semanal também. Então, vamos lá. Euro GBP. A gente pode entender todo esse movimento, né, como tudo isso aqui, um range de briga, provavelmente está manipulando as extremidades para poder capturar a liquidez, né? Aqui, tanto é que nessa região de topo, a gente tem um movimento praticamente perfeito que a gente fala, né? Que é quando a gente tem a nossa referência do preço, seria um equal high, a gente tem a nossa manipulação e a gente tem a defesa do médio do player. A defesa do médio do player nada mais é do que o player provavelmente está vendendo, e o preço médio dele, de toda essa venda, assim como ele vendeu aqui nessa região de cima, então ele vendeu a 0,95 e ele vendeu a 0,90, um exemplo. Provavelmente o preço médio dele vai estar nessa região de 93 centavos. Então, quando o preço voltar nessa região de 93 centavos, é onde provavelmente ele precisa aparecer. Por quê? Se ele não bater aqui, o preço vai subir. Como o preço médio dele está em 93, ele vai estar no prejuízo. Então, ele precisa bater para o preço cair e ele está no lucro. Beleza? Então, é só uma passada rápida sobre o que seria uma defesa do médio do player, que eu vi alguém perguntando lá no nosso Telegram esses dias. Então, olhando agora de uma visão mais de curto prazo, a gente pode entender que tinha essa LTA aqui. LTA a gente já sabe que nada mais é do que liquidez. Teve o primeiro toque, teve o segundo toque, terceiro toque. As pessoas estão pensando, provavelmente, quando tocar de novo, eu vou sair comprando. Então, as pessoas compraram, provavelmente institucional vendeu. Beleza? Movimento que eu espero agora do Euro GBP. Essa região aqui, a gente tem esse rompimento dessa estrutura. Então, esse fundo aqui é o meu fundo válido. Isso aqui nada mais é do que o inducement. Então, essa região, por mais que manipule, eu não vou considerar. Eu acho que o preço tem espaço para buscar pelo menos essa última região de fundo aqui. Então, para eu ficar mais tranquilo, para eu poder comprar, eu procuraria por uma compra dentro dessa região, ou pelo menos, caso o preço toque dentro dessa região, para eu ficar mais confortável para eu poder comprar. Vender, né? A gente já está muito próximo de um order block, então não faz muito sentido a gente fazer essa venda, o nosso risco-retorno vai ficar muito ruim dentro dessa situação. Beleza? Clinton, por que você não vai fazer essa compra, se manipular? Porque isso aqui para mim é um inducement, e quando tem inducement, eu acredito que o stop desse player vai gerar um desequilíbrio. E ainda a gente não teve esse desequilíbrio. Então eu acredito em pelo menos um toquezinho dentro desse order block. Tocando esse order block, eu fico mais confortável para poder comprar.
beleza? E vender aqui é uma região já próxima de um fundo, eu não consigo vender. Beleza? Se eu pensar, né, em alguma venda, só para título de informação, seria mais ou menos dentro dessa região. Antes disso, não consigo vender o euro GBP. Beleza? Vamos mais. DXY. DXY eu tenho aqui. Tem. Vamos lá. Gráfico semanal também. Vamos lá. Nossa, tá bonito, hein? Vamos lá. Qual que é a fofoca? Traça a nossa linha. Aqui provavelmente vai ser o mesmo racional lá de ser o inducement dentro dessa região. O último order block válido vai ser esse candlezinho, que também é uma base, né, de um rally, uma base e um novo rally. Essa base agora é a minha base referência. É onde eu quero que o preço toque dentro dessa base, tenha um candle fechando abaixo da região, exatamente como está acontecendo agora, um candle fechando acima da região. Mas eu preciso que tenha pelo menos um toque dentro desse order block para eu ficar mais confortável e entender que a região de base do order block foi mitigada e o robozinho, provavelmente da compra, né, apareceu e saiu comprando tudo, enquanto as pessoas estão vendendo essa região de possível fundo. Beleza? Seria mais ou menos essa minha leitura para o DXY. Já vou deixar até aqui para ficar mais claro para vocês. Essa é a região de base que eu estou falando. Aqui seria o nosso fechou fora, que já está acontecendo, mas o ideal era ele dar um toquezinho nesse order block para depois subir. Beleza? Se você quiser antecipar, Clinton, eu acho que só vai fechar fora e vai fechar dentro e vai subir. Então, provavelmente, você teria que fazer duas operações. A primeira, fechou fora. Se semana que vem fechar dentro, você vai tomar e vai entrar a favor do trade. Se estopar, você, teoricamente, né, teria que entrar no trade quando tocasse essa região de base. Beleza? Porque o trade mais conservador é o segundo trade. Então, se você entrar no primeiro, pode ser que dê certo. Risco retorno 2, 3, 4, 5 para 1, já vai estar a seu favor. Se estopar o primeiro, busca no segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 10 para 1. Beleza? DXY dentro dessa região, eu não consigo vender. Onde eu vou procurar por venda no DXY? Apenas dentro dessa região. Beleza? Onde ele... O ideal é cair mais uma semaninha, tocar na nossa região de base, depois fecha dentro para buscar essa região aqui em cima para manipular. Beleza? Essa é a minha leitura para o DXY. Só consigo vender aqui e nesse momento já estou procurando por pontos de compra. Essa seria a minha leitura. Vamos mais. XAU-USD. Eu tenho XAU aqui também na lista. XAU-USD no gráfico de 4 horas. Vamos lá. Pelo gráfico de 4 horas, a gente já está entendendo, né, que a gente veio de todo esse movimento aqui principal, perdendo essa região de fundo, né? Então, provavelmente, essa perna aqui tá uma perna validada, né? A gente vai ter um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, aqui é região onde, caso o preço volte, eu quero vender dentro dessa região. Então, desenhando mais bonitinho, né? Seria esse meu order block, é o meu último order block válido. O ouro está na cara desse order block, o ouro no 4 horas, né? Então eu já sei que eu estou me proibindo de comprar e vou procurar argumentos para comprar, para vender. Inclusive, a gente pode traçar também esse order block e entender que esse candle grande aqui já é o candle que está fechando acima da região, é o candle que está fechando fora da nossa região. E logo depois, o ideal é esperar que tenha um candle fechando dentro dessa região para a gente buscar a próxima região de liquidez, que pode ser essa primeira região e mais embaixo essa região desse pavio dentro dessa ineficiência do preço. Beleza? Então, ouro, pelo 4 horas, eu não consigo comprar. Estou procurando argumentos para eu poder vender. E os pontos de interesse, né?
que eu julgo ser mais interessante para eu poder pensar em compra, seria esse ponto, e o melhor ponto, na minha opinião, seria essa região aqui, desse order block. Beleza pura? Vamos seguir. Agora, GBP-USD. GBP-USD. No 4 horas também. Vamos lá. Foi embora. Não tem nem gráfico para a gente fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Já que o 4 horas foi embora, vamos colocar aqui pelo menos no diário para a gente poder ter uma referência maior. Comprar, né? Automaticamente já fica impossibilitado da gente pensar em compra. Então, aqui pode ser um possível ponto de interesse dentro dessa região que foi o nosso último order block válido, que inclusive causou todo esse desequilíbrio dentro do preço. Agora a gente está chegando dentro desse order block e eu já estou sabendo que eu estou proibido de pensar em compras. Eu, Clinton, isso dentro da minha leitura, dentro de como eu enxergo o mercado. Então aqui eu estaria procurando argumento para eu poder vender. Quais seriam esses argumentos, Clinton? Deixa eu aumentar para vocês aqui. Aqui seria uma região, traçando vou colocar na mínima aqui, e vou traçar uma outra linha aqui. Aqui em cima. Pronto. Então, aqui eu já sei que é a minha região de order block, que está sendo tocada. Então, eu já sei que eu estou proibido de comprar. Eu, Clinton, não consigo comprar GBP-USD dentro dessa região. Então, aqui eu já estou procurando argumentos para eu poder vender. Tocando nesse order block, o ideal, o top, o maravilhoso é que ele feche acima da região e depois feche abaixo da região para a gente poder pensar em venda. Comprar aqui eu não consigo, ele vai subir infinito aqui. Se ele subir 100 mil, não consigo comprar, eu julgo que o preço está caro dentro dessa região. Quando eu vou para o 4 horas, fica até um pouco mais tranquilo, né? Mais fácil para a gente poder entender que ele está manipulando a mínima do order block. Então, a gente julga um order block, toca a máxima, cai. Depois toca os 50%, cai. Toca a máxima da região, manipula e cai. Então, aqui no caso você queira antecipar pelo 4 horas, dá para você esperar montar uma estrutura, seria o que eu faria. Deixa eu apagar essas linhas que vai ficar tocando aqui. Eu esperaria montar uma estrutura dentro do 4 horas, romper, traço a linha e eu anteciparia pelo 1 hora. Esperaria manipular aqui em cima, tocando dentro do order block de um tempo gráfico maior, para eu poder pensar em venda. Clinton, eu quero comprar GBP-USD, ponto pelo 4 horas. Ponto mais interessante, top, maravilhoso para você pensar em compra seria dentro dessa região. Esse é o ponto mais barato. Clinton, mas está muito longe, tem que ter paciência. Esse ponto aqui também pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em compra. Mas o ponto mais líquido, né, seria sempre o da extremidade. Então, aqui seria um ponto onde eu pensaria em comprar. Se eu estivesse vendido, aqui seria um ponto, quando montar a estrutura, né, de venda que a gente falou, a nossa região de base, provavelmente uma distribuição do preço, eu vou ter a minha venda como alvo dentro desse order block. Então, aqui seria onde eu sairia das minhas posições e olharia o mercado para poder pensar em uma nova compra, mas chegando aqui, eu já não conseguiria vender mais. Beleza? Então, Libra contra dólar seria mais ou menos essa minha leitura pelo gráfico de 4 horas. Agora a gente tem ações. Vamos para as ações. Enat 3 no diário. Enat 3 no gráfico diário. Vamos lá. A gente teve o movimento, né? Lembrando que agora que a gente vai falar de ações, o gráfico está sem ajuste, tá? Não está marcado nem dividendos, nem splits, nem nada disso. A gente está usando sem, beleza? Porque às vezes você vai estar olhando aí na sua casa, no seu celular, e vai achar estranho que o seu gráfico está diferente do nosso.
é porque a gente está usando sem ajuste. Beleza? Mas a leitura, teoricamente, o que vale é a gente estava no Forex, a gente estava em criptos. Eu não opero Forex, eu não vou olhar, vou pular o vídeo. Não, o que vale é o conceito. Os conceitos são exatamente os mesmos. O order block funciona exatamente igual na ação, no Forex, em criptos. Então, a leitura é exatamente a mesma. O inducement é criado da mesma forma, tanto em ações, quanto no Forex, quanto em cripto. O que vale é, de fato, a parte educacional. Beleza? Então, é isso aí. Se você usa o gráfico com ajuste, a leitura é só você levar a leitura para o seu gráfico, não tem problema nenhum. Beleza? Então, vamos lá. A gente sabe que a gente tem essa pernada, que foi a nossa pernada de impulsão, perdeu essa região de fundo, inclusive aqui foi uma manipulação linda, né? Perfeita praticamente. E a gente tem agora as regiões, essa região, que foi a região da mitigação, que rompeu o nosso key level e foi embora. Só que 2 players operando, o último order block válido dentro dessa região. Aqui seria um ponto onde eu pensaria em vender. O preço não chegou a tocar, provavelmente não teria dado essa venda no último order block válido, mas deu dentro desse order blockzinho aqui. Fechou fora, fechou dentro, e o trade foi acionado. Exatamente o mesmo movimento que a gente falou mais cedo. Do ouro, né? Que você poderia antecipar pelo fechou fora, fechou dentro do order block anterior. Aqui, no caso, eu já não consigo vender mais ENAT pelo gráfico diário, e eu estaria, se eu tivesse vendido, eu estaria procurando motivo para eu poder zerar, e aqui vai ser o nosso movimento do nosso key level desse movimento de alta. Então, aqui foi onde o player precisou atuar, e que gerou uma região, que vai gerar, né, está gerando uma região de inducement. Então, provavelmente, a gente pode ter esse movimento sendo um drop, uma base, e na minha leitura, o mais provável é que seja um novo drop, para ele capturar essa liquidez aqui embaixo, para depois sim poder subir. Beleza? Então, ENAT agora, eu estaria procurando argumento para a gente poder pensar em alguma compra quando chegasse aqui. E Clinton, quero vender ENAT. Para vender ENAT agora, de fato, só quando mitigasse essa região desse order block aqui em cima. Beleza? Acho que seria a venda mais segura, a venda mais conservadora, olhando o gráfico diário. Inclusive, a gente pode traçar esse Fair Value Gap aqui, e os 50% dele, que é onde provavelmente essa região desse inducement, desse drop, dessa base e essa nova queda, provavelmente pode ter fim aqui. Então, no 50% do Fair Value Gap, estopa essa região desse equal low, né, desse inducement que foi montado, para ele poder ir lá, tentar romper essa estrutura de topo e brigar com esse order block do gráfico diário, que é o nosso último topo válido, nosso último topo de um movimento maior, que seria essa estrutura aqui, ó. Perfeito? E esse topo esse fundo foi perdido, e esse topo é o nosso topo referência. Beleza pura? ENAT 3, vamos mais. SUSB 3. Gráfico diário também. Vamos lá. Leitura bem parecida com o ENAT, né? Se a gente for pegar um movimento maior, a gente, inclusive, seria mais ou menos o movimento, perdeu esse fundo, esse aqui é o nosso topo, né? Válido. Inclusive, ENAT não tocou naquela região de topo, naquele nosso último order block. SUSB tocou. Então, a gente já pode entender que esse order block seria o último order block válido. Tocou no order block, caiu, e a gente vai ter praticamente a mesma leitura lá de ENAT, que seria montando, né, esse equal low dentro dessa região do key level do movimento da mitigação, né? A gente pode entender todo esse movimento sendo o movimento principal, o preço mitigou até a região de topo, né, do nosso último topo válido, para poder dar continuidade com a perspectiva de perder essa região de fundo. Então, para comprar, caso ele faça esse movimento aqui, chegue no nosso order block dentro dessa região, pode ser um argumento para a gente poder pensar em comprar SUSB, para brigar com esse order block aqui.
Beleza? Antes disso, não consigo fazer nada. E nem, nessa região aqui, não consigo nem vender e nem comprar SUSB. Inclusive, porque está montando uma nova base, né? Seria um drop base. Caso tenha um rompimento para cima, vai ser um drop base rally, que é uma queda base rally. E se cair, vai ser um drop base drop. Nesse movimento aqui, fica um pouco mais confuso, porque provavelmente o player da compra está defendendo essa região apenas pela segunda vez. Não tem nenhum equal low montado para a gente poder pensar numa manipulação. Tem apenas uma possível região de inducement com o alvo que eu ficaria mais confortável para comprar dentro dessa região aqui. Beleza? E para vender, eu esperaria alguma manipulação dentro dessa região de SUSB. Fechou? Então, essa seria a minha leitura de SUSB nesse meio aqui. Eu prefiro não fazer nada, ficar só assistindo os players brigarem e onde chegar nas minhas regiões marcadas, eu entrar a favor do movimento, teoricamente, né, junto com eles. Beleza? Vamos mais. Pose 3. Pose 3. Gráfico diário também. Vamos lá. Tudo parecido, os gráficos. Bem semelhante assim também, né? Se a gente for entender os movimentos, tocou nesse order block, tanto SUSB quanto Pose, né, tocaram e já estão sentindo, enquanto Enat ainda não tinha tocado nesse order block. A venda, né, provavelmente já foi, se você estava pensando em vender Pose, já foi a venda. Agora aqui a gente pode ter um possível ponto de parada do preço dentro desse order block, sendo também um rally, uma base, um novo rally. Provavelmente é onde o preço vai parar. Aqui seria um ponto onde eu pensaria em um ponto de possível parada do preço e procuraria argumentos para eu poder comprar a favor desse movimento para ir brigar dentro dessa região com a expectativa de romper essa região de topo. Beleza? Então, pose 3 seria mais ou menos isso. Eu esperaria aqui na região de 7,70, 7,50 para eu poder comprar. Para vender, eu venderia só lá em torno de 10, 10,25. Eu pensaria em algum movimento vendedor de pose. Inclusive, a gente pode entender essa região aqui sendo a nossa região de base, né? Aqui manipulou a parte da base inferior para o preço subir. Agora pode estar querendo manipular a região de base superior para o preço cair. Inclusive, em pose, a gente tem um candlezinho legal, um candlezinho bacaninha, que é o nosso Candle Clinton. Aqui seria a nossa referência, e esse candle 92 seria o Candle Clinton, praticamente um Candle Clinton perfeito. Se você não sabe o que é um Candle Clinton, tem um vídeo exclusivo no nosso canal do Telegram para você assistir e poder entender melhor sobre o Candle Clinton. Beleza? Então, rompeu o Candle Clinton e o preço foi embora. Beleza? CVC B3. Gráfico semanal. Vamos lá. CVC no gráfico semanal, a gente já pode estar entendendo que ele fez o rompimento dessa região de base, né? Seria a nossa região de acumulação, possivelmente. Essa região de pavio pode ter sido um sweep de liquidez para o preço continuar subindo. E aqui agora a gente vai ter uma entrada de confirmação que a área ama, né? Inclusive, se a gente pode entender... Vamos traçar aqui só para a gente entender se rompeu 50%. Ah, não. Chegou muito mais de 50%. Então, agora essa região aqui, que antes era o key level de venda, agora provavelmente vai ser o nosso choque, né? O movimento a favor de movimento de compra. Qualquer order block que tiver dentro dessa região, a gente pode pensar em comprar para tentar levar o ativo dentro dessa região. Vender CVC pelo semanal agora, eu não consigo, beleza? Já está numa região de fundo, inclusive pode estar querendo montar uma região de um fundo mais alto que o fundo anterior para dar continuidade a essa tendência. Quando a gente coloca no gráfico diário, pronto, chegou. Fica um pouco mais claro todo esse movimento. A gente vai ter esse order block válido, a gente vai ter esse order block válido. E que agora o preço pode
sentir essa região para a gente poder pensar em compra a favor de um movimento dessa região aqui, desse order block, que seria o último order block válido. Então, CVC B3, depois que rompeu essa região, que era que level, agora é choque, então eu sei que o player da compra existe e ele está falando, quando eu tiver no order block válido, você pode me comprar, Clinton, beleza? Então, seria mais ou menos a minha leitura para CVC B3. Não consigo vender e eu estaria procurando argumentos para eu poder comprar. Fechou? Vamos mais. PK. O gráfico é diário. Tá aqui, beleza. Vamos lá. PK a gente pode entender. Nossa, caiu. São 5% hoje. O último fundo que a gente tinha era esse fundo que foi perdido dessa região. Qual é o movimento do topo? Esse é o movimento. Esse é o movimento. Então, eu sei que esse seria o meu último order block válido. O preço tocou no meu order block e já está sentindo a região. Venda de risco. Se você opera risk entry, provavelmente você vendeu no toque, seu stop está aqui em cima e dá para você tentar levar até essa região aqui, que seria o melhor ponto para você entrar a favor de toda essa pernada de alta do movimento. Aqui, bem verdade, pode ser um ponto de possível parada do preço, que pode enroscar, porque é esse dojizinho aqui que gerou esse desequilíbrio. Mas eu não compraria aqui. Eu esperaria a compra de fato dentro desse order block aqui. Beleza? Então, PK, Pão de Açúcar, seria mais ou menos essa a minha leitura. Caso a venda de risco, né, de risk entry, já foi feita, agora a próxima venda que você poderia pensar seria numa manipulação, não fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima para poder vender. Ou, caso monte uma estrutura dentro desse movimento aqui, também seria possível, rompendo a máxima, a gente poder pensar em uma venda. Beleza? Comprar mesmo. PK, eu fico só confortável para comprar aqui em torno de R$16, R$15,50. Essa é a minha leitura. Beleza? Tem muito Fair Value Gap por aqui, muito imbalance que foi deixado, né, dentro desse order block. Então, eu julgo que esse order block seja o order block mais forte dentro desse movimento, dentro dessa pernada. PK, Vivit. Vamos ver, Vivit. Vivit, a gente tinha, né, uma linha traçada, né, dentro dessa região aqui. Poderia entender esse candle fechando fora, esse fechando dentro, não perdeu a mínima. O primeiro candle que fecha fora, fechou dentro. Esse fecha fora, esse fecha dentro. Perdeu a mínima aqui, stop está aqui em cima para tentar levar até a última região de compra válida. Aqui pode ser uma região, mas como a gente tem todo esse range de briga aqui, possivelmente pode gerar um inducement e essa queda pode ter fim apenas nessa região dessa ineficiência mais embaixo. Então, aqui, se você já fez a venda, se você está vendido em Vivit 3, eu continuaria pelo menos até aqui embaixo, dentro dessa região, e se fosse mais agressivo, dá para levar até essa região aqui de maior extremidade. Se você não vendeu e quer vender pelo diário, que é o gráfico que pediram aqui, fica um pouco provável que você consiga vender. Talvez você esteja pensando nessa compra aqui por estar nesse order block, mas eu não faria, não. Eu não faria a compra dentro desse order block, porque eu entendo que essa região aqui é pelo menos uma região de indução. A gente pode estar montando esse movimento aqui, rompeu essa região de topo e o fundo mais válido seria essa região, que nem essa região eu fico confortável para vender, porque se chegar aqui eu acho que vai estopar para passar reto, induzindo a galera a tentar comprar e ser estopada vendendo a mercado. Então, por isso eu julgo que a região mais
mais interessante para comprar. Para comprar seria dentro dessa ineficiência. Beleza? Aqui com certeza é um ponto de compra, né? Mas do jeito que o preço está movimentando dentro dessa região, pode colocar a galera, os compradores de forma antecipada para serem estopados. Beleza? Então, se eu estou vendido, eu ficaria vendido em Vivit. E se eu quisesse comprar, eu esperaria pelo menos manipular essa região aqui de baixo. Fechou? Essa é a minha visão para a Vivit 3. A gente pode ter também, vendo aqui também, já que já tem um topo mais baixo que o anterior, a gente já tem esse movimento que foi perdido, dando continuidade à tendência. Então, tem muito argumento aqui para a gente poder pensar em compra só lá mais para baixo. Fechou? Vivit. Próxima. Unip 6. Unip 6, gráfico diário. Movimento principal, movimento de impulsão, óbvio para todo mundo que seria esse movimento, vem perdendo essa região de fundo, vem perdendo essa região de fundo, essa região de fundo, e agora a gente estava chegando, né, dentro dessa região de base aqui, que a gente teria esse último order block válido. Eu, Clinton, fico mais confortável em vender se manipula a região superior da minha base, para eu poder vender. Aqui a gente teve o toque na região de mínima do order block, e quem opera por risk entry pode deixar a sua ordem aqui na região de 50% para entrar a favor do movimento. Então, o NIP 6 agora eu não consigo comprar e ainda não fez o movimento mais claro, né? Para eu poder pensar em vender. Então, é diário? É diário. Então, seria mais ou menos isso. Se eu tivesse comprado o NIP 6 embaixo, já estaria entendendo que eu estou numa região cara de um order block vendedor, e se eu quisesse vender, eu esperaria pelo menos manipular a região de topo que a gente falou aqui atrás, seria mais ou menos essa região aqui. Beleza? E se, Clinton, eu quero comprar o NIP 6, onde é um ponto interessante para a gente poder pensar em o NIP 6? Esse order blockzinho aqui, essa regiãozinha aqui, seria a região que eu julgaria mais válida dentro desse movimento. Beleza? Só aqui em torno de 67, 68. O que a gente pode ver, pelo menos dentro da minha leitura, é que todo o mercado, né, o melhor ponto de compra tem espaço aí para cair aí pelo menos assim 8%, 10% de um movimento maior, pelo menos os ativos que a gente passou, né? Então é bom a gente ficar atento, que os melhores pontos de compra estão a 7, 8% mais barato aí, beleza? Então, a gente ficar atento a esse movimento. Próxima, Vale. Gráfico diário também. Vale está montou, né? Um equal low dentro dessa região. Então, a gente tem essa região. O ideal, para ficar bonitinho, seria estopar, né? Um candle fechando abaixo, logo depois fechando acima, para a gente poder pensar em compra depois que estopou todo mundo em Vale. Inclusive, tudo isso aqui vai ser, né, o que a gente falou, é um possível fundo duplo, a galera está comprando provavelmente de forma antecipada essa região. E se você quisesse vender Vale, o ponto mais interessante para você pensar em venda seria dentro dessa região aqui. Inclusive, isso aqui é o key level do movimento de venda. Foi onde o player da venda precisou atuar para dar continuidade à tendência dele. A continuidade seria quando perdesse essa região de fundo. É a expectativa que o player da venda tem. Ele quer que o preço perca esse fundo aqui. Então, logo, pode ser que corrobore com a nossa ideia, né, de entender que isso aqui é um fundo, é uma mínima, né, e uma mínima igual. E que o ideal seria um candle fechando abaixo da região e um candle fechando acima da região, para a gente poder pensar numa compra mais tranquila e uma compra mais favorável dentro do nosso sistema operacional. Beleza? Vale seria isso. VEG 3. Diário também. VEG está montando uma base tem muito tempo, 7, 8 meses, né? Isso aqui tudo é uma base que a gente não sabe se é uma base de uma
rally, um rally, uma base novo rally, ou um rally, uma base para uma nova queda. Aqui a gente já pode entender que o player comprador provavelmente tem interesse em defender essa região. Como que eu operaria isso? Eu entenderia que essa região seria a minha região de key level, pelo jeito que está chegando aqui, né, já deixando o pavio, pode ser uma região de indução da galera que está comprando de forma antecipada. Entenderia esse order block sendo o order block válido dentro do movimento. Então, caso o VEG faça esse movimento, tocando nesse order block, eu estou de olho para pensar em movimentos a favor da compra, para ir tentar estopar essa região desse equal high. Seria esse movimento com esse movimento. Chegando aqui, provavelmente eu queria um movimento oposto. Eu queria um candle fechando acima, um candle fechando abaixo, para eu poder vender esse movimento aqui dentro dessa manipulação. Então, VEG, dentro do que eu leio, não consigo comprar agora exatamente nesse momento e também não consigo vender. O ideal do movimento seria essa leitura de VEG para a gente pensar na compra. Eu preciso que o preço toque dentro dessa região, dentro desse order block aqui, para eu poder pensar no movimento comprador mais claro para mim. Beleza? Vamos mais. BBSE. BBSE. BBSE 3. Aqui já fica um pouco mais claro, né? Que a gente pode ter esse equal low aqui. A gente tem a nossa linha. Aqui foi a nossa referência. Aqui a nossa manipulação. E provavelmente aqui pode ser a defesa do médio do player a favor da compra. Significa que tocando aqui, o player da compra tem o interesse em defender. Porque caso o preço passe, ele vai estar no prejuízo. Então, aqui é uma região onde eu ficaria atento para eu poder pensar em comprar BBSE3. Clinton, quero vender BBSE3. Eu, dentro da minha leitura, entenderia apenas essa região dessas duas máximas aqui, né? Seria o nosso equal high, e eu esperaria, de fato, essa região estopar aqui em cima. O ponto mais interessante para a gente vender seria tocando esse order block vendedor. Esse equal high geraria liquidez para ser o nosso inducement, toca no nosso order block, para aí sim depois poder cair. Beleza? Seria mais ou menos a minha leitura para BBSE. BBSE acho que seria o primeiro papel, né, que a gente olha aqui, que está num ponto que eu entendo que pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra. Talvez um fecho, como o mercado está muito direcionado, teoricamente, numa região de topo, né? A gente pode, o ideal aqui seria esperar um fechou fora, fechou dentro aqui em cima da linha, para a gente ficar mais confortável e não apenas operar apenas o toque. Beleza? Talvez um fechou fora, fechou dentro desse movimento seja a conduta mais conservadora e mais adequada dentro do movimento. Cogna. Conga é 15, vale a 30. Cogna. Diário também. Então vamos lá. Cogna perdeu essa estrutura de fundo, né, que deu continuidade, tudo isso aqui foi liquidez, lindo movimento, manipulação muito bonita mesmo, inclusive o ponto mais barato seria aqui numa defesa do médio do player. Nossa, Clinton, vai sair de 3,18 e bater R$2? Não sei se vai, mas aqui seria um ponto onde provavelmente o player defenderia a posição dele e eu ficaria confortável em entrar junto com ele. Inclusive, depois que perdeu essa região de fundo, ele me confirmou essa região de topo. Ele está falando, Clinton, isso aqui é um topo. Vídeo da área aí no nosso canal, vídeo top, falando sobre topos e fundos. Então, eu entendo que essa região aqui é o meu último order block válido. E aqui seria um ponto onde eu estaria pensando em zerar as minhas posições compradas. E caso eu queira fazer alguma operação, eu estaria fazendo uma operação, procurando o argumento para eu poder fazer alguma operação a favor do movimento de venda e não de compra. Beleza? Então, Cogna seria isso. Não consigo comprar Cogna dentro desse movimento. O movimento
de fato, que eu esperaria para a Cogna seria o preço aqui dentro dessa região, seria a nossa defesa do médio do player, né? Aqui seria a nossa referência, aqui seria a nossa manipulação, e aqui seria onde ele defenderia a posição dele, do preço médio dele, a favor do movimento. Inclusive, ele deixaria um equal high, para caso o preço caia até aqui, ele tem a liquidez para poder estopar essa região. Beleza? Então, essa é a minha leitura para a Cogna. Se eu estivesse comprado, eu estaria procurando argumentos para poder vender. Então, seria isso pelo gráfico diário. Inclusive, a gente pode traçar a linha aqui também, ó, nessa máxima, e caso o preço suba aqui, dá para fazer uma venda mais tranquila aqui. Um fechou fora, fechou dentro aqui, ia ser lindo. Fechou fora, fechou dentro, perdendo a mínima aqui dessa região. Dá para a gente pensar numa vendinha mais ou menos aqui, em Cogna. Fechou? O player da compra até está tentando montar uma base aqui, né? Tentando fazer o que leva de todo esse movimento aqui. Então, aqui também pode ser um ponto onde o preço, para quem está vendido, seja um ponto que pode dar uma parada aí. Beleza? E o último ativo, MGLU 3. MGLU 3. A gente já consegue entender que esse fundo é maior que esse, mas que não conseguiu romper essa região de topo. Então, de um movimento macro, né, a expectativa ainda é que esse topo tente fazer o rompimento dessa região. Logo, tudo isso aqui vai ser o nosso inducement. Provavelmente, perdendo essa mínima, o ponto mais válido seria essa região desse order block aqui para a gente poder pensar em alguma compra. E o melhor ponto top, seria uma manipulação na região dos R$2. Então, MGLU 3, pontos válidos de MGLU 3 na minha leitura. Aqui, essa região desse order block e a região de mínima dessa região. Clinton, quero vender MGLU 3. Equal high. Provavelmente o preço, quando for subir, né? Stop essa região desse equal high e manipule a região de extremidade. Fechando acima, fechando abaixo, era um ponto que me interessaria para eu vender. No momento, né, tá mais próximo de dar uma compra para a gente poder levar o preço até lá. E depois, chegando lá na região de 5,20, 5,50, a gente pensaria em fazer alguma venda. Beleza? Então, seria mais ou menos isso. A compra que provavelmente as pessoas estão enxergando, a compra por suporte, provavelmente vai estar colocando a galera para comprar de forma antecipada. Inclusive, deu um padrão de candle aqui, que é esse martelo, que o ideal e mais provável é que ele seja estopado. Perdendo a mínima aqui, vai gerar liquidez para a galera poder vender a mercado quem comprou de forma antecipada esse candlezinho aqui. Beleza pura? Então é isso, galerinha. Quase uma hora de vídeo aí para vocês. Brigadão pela presença de vocês aí, né, que estão assistindo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo aí. E estamos lá no Telegram 24 horas. Deixa o seu like, é nóis. Beijo para vocês, tamo junto.